O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sentimento de inveja é um sentimento horrível no coração do ser humano. As pessoas invejosas não têm capacidade de agradecer aquilo que têm, mas elas sempre estão olhando para o outro, para o que acontece na vida do outro. E o sucesso da outra pessoa incomoda os invejosos, até mesmo no campo da religião. Há muitas pessoas que trabalham na igreja, mas não estão felizes, não estão contentes por estarem trabalhando na vinha do Senhor. Ou por vezes pensam que porque têm um cargo de chefia, porque estão administrando alguma pastoral, coordenando alguma comunidade, há pessoas que tratam as coisas de Deus como se fossem delas próprias. Não. Coisa linda aconteceu com o cardeal Ratzinger, que depois se torna o Papa Bento XVI. Quando assumiu o seu pontificado, as primeiras palavras que ele disse: Eu sou um simples trabalhador na vinha do Senhor. Um simples trabalhador na vinha do Senhor. Mesmo um grande teólogo, um cardeal, mas se torna um simples trabalhador. Se nós tivermos essa humildade também de trabalharmos sempre, com muita garra, com muita disposição, certamente vamos colher muitos frutos nas nossas pastorais. É uma coisa escandalosa o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A lógica de Deus não é igual à lógica dos homens. Os pensamentos e os caminhos de Deus são superiores, como nós escutamos na primeira leitura, quando comparados aos caminhos e pensamentos dos seres humanos. A lógica do amor, a lógica do perdão, a lógica da inclusão, esta é a lógica de Deus. Imagina um patrão que sai em busca de operários e trabalhadores. Foi o que nos contou este evangelho, com esta parábola do trabalhador da última hora.
Alguém pela madrugada sai em busca de trabalhadores e passa o dia inteiro contratando. Às 6 da manhã, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde. E às 5 horas, porque lá terminava o trabalho às 6. A todos ele prometeu uma diária, o valor de uma diária. E o mais escandaloso é porque quem só trabalhou 1 hora, chegou por último, trabalhou pouco, e são os primeiros estes a serem pagos e para receber o mesmo valor que os outros, que trabalharam o dia todo, que suportaram o cansaço, o suor, o calor, e assim eles questionam, fica incomodado. E o que diz o patrão? Estais com inveja porque eu estou sendo bom, eu tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu. É interessante porque é bom que entendamos nesta simbologia que esta diária, esta moeda de prata, este denário, é uma referência clara à vida eterna, à salvação, o que Deus quer oferecer a todos os seus filhos, que nós sejamos salvos. Em que momento nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus? Será que todos nós começamos a amar a Deus, a sermos pessoas religiosas, bem no início da vida, como essas criancinhas? Felizes são estas crianças, felizes são essas famílias que conduzem as crianças desde a tenra idade para estarem em comunhão com o Senhor. Mas há pessoas que não realizam ou não realizaram esse processo normal de se batizar na hora certa, de fazer a primeira Eucaristia. Há pessoas aí pelo mundo, talvez com 70 anos ou mais, que nunca receberam o anúncio da palavra de Deus, não têm uma vida de comunhão, de participação na igreja. No entanto, todas essas pessoas merecem ser alcançadas pelo amor de Deus. Por isso não podemos ter inveja se de repente alguém está no mundo, talvez até na terceira idade, e se converte e dá o máximo de si pelas coisas de Deus. Não podemos ter inveja dessas pessoas, porque o Senhor quer alcançar, o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar a todas as pessoas. Não é o tempo que nós passamos na igreja ou o tempo de caminhada eclesial que vai garantir a salvação a todos nós. Podemos estar trabalhando pelo reino de Deus, mas podemos estar infelizes, cansados, como aquele que desde o início já estava trabalhando. O importante é que tudo que nós façamos, o façamos por amor. E sempre entender que se a salvação é um presente de Deus para nós, requer de nós também uma contrapartida, que é o nosso trabalho, também o nosso esforço. O Senhor é o pastor que trabalha sempre. O Senhor é aquele que não dorme e que não dormita, como nos diz a palavra. E é importante que nós também possamos trabalhar a cada instante. Por que vocês estão aí desocupados? Por que estão sem fazer nada? Porque ninguém nos contratou. Precisamos trabalhar com todas as nossas forças, conquistando esta salvação que o Senhor nos concede. A primeira leitura nos dizia: buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele estiver perto. Abandone o ímpio, a pessoa malvada, as suas maquinações, os seus pecados, e se volte para o Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade, em perdão, em compaixão. Não interessa o tempo, irmãos e irmãs, o tempo é hoje. Este momento que o Senhor nos concede a graça de podermos estar com Ele, de podermos abandonar os maus caminhos para sermos felizes, para sermos abençoados. Lembro sempre que o primeiro dos santos foi o bom ladrão, alguém que passou uma vida inteira em desregramento, mas ao lado de Jesus, quando não tinha mais nenhuma esperança, estava apenas aguardando a morte, suplicou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando entrares no teu reinado. Eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor nos conceda, irmãos e irmãs, a graça
de podermos trabalhar sempre mais pela expansão do reino de Deus. Neste dia da Bíblia, dia em que nós praticamente estamos finalizando o mês de setembro dedicado às Sagradas Escrituras, que nós sejamos intrépidos, que nós sejamos pessoas sagazes no anúncio da palavra, com determinação, com alegria, com a renúncia do nosso próprio egoísmo, para que o Senhor Jesus seja anunciado, sido e amado por todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.